Graça e paz, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Neste canal eu tenho como objetivo de alertar as pessoas que estão numa seita. Inicialmente eu não imaginava que eu fazia parte de uma seita, afinal eu achava que a CCB era uma igreja bíblica. Mas como desde um princípio, desde que eu comecei os vídeos aqui, eu tenho abordado as questões que caracterizam e configuram a CCB como uma seita. Então, hoje nesse vídeo eu irei compartilhar com vocês algumas dessas observações. Vamos lá então? Então, irmãos, aqui comigo eu tenho algumas anotações que é para eu poder ir seguindo e podendo ir comentando com vocês, tá? Então, assim, o que é uma seita? Uma igreja seita refere-se a um grupo religioso que desvia as tradições e doutrinas de uma religião mais estabelecida. O termo seita muitas vezes carrega uma conotação negativa, sugerindo que é um grupo extremista e que possui práticas questionáveis. Seitas podem ter características como, vamos lá então, a primeira, uma liderança autoritária. Então, nós sabemos que na CCB é isso que acontece, que lá saem as coisas do Braz e os membros, na verdade da CCB nem tem membros, né? A CCB é uma igreja que ela não tem membros. Somente quem é membro da CCB são quem tem os ditos cargos de ministério que possuem aquela carteirinha. As outras, a Irmandade não é membro da CCB. Então isso também é uma coisa absurda na CCB, né? Mas isso fica assunto para outro vídeo. Então assim, os membros de uma igreja bíblica, eles podem dizer que não está concordando com tal coisa, tentar uma melhoria, mas na CCB isso não acontece. Lá vem alguma coisa vinda lá das autoridades, lá da liderança autoritária, e daí a Irmandade só aceita, assim como aqueles relatórios, aquelas cartas lá que acho que é cada 6 meses, né, que tem, enfim. E o segundo ponto, doutrinas exclusivas. Eles desenvolvem crenças e práticas que afastam a religião tradicional da qual deveriam. Então, assim, doutrinas exclusivas. Pode ver, só na CCB os homens sentam separados das mulheres, então eles separam a família. Quando na verdade, eu nasci na CCB, assim, de família, né? Então eu achava isso muito legal, ser separado os homens das mulheres. Mas agora, entendendo o contexto de família, é tão bonito ver uma família sentando junto na igreja, o pai, a mãe, os filhos, e na CCB isso não acontece. Fica a mãe de um lado, o pai do outro, e vira aquela coisa. E também tem a questão dos usos e costumes das mulheres, a questão do homem não poder usar barba, sendo que é uma coisa natural do homem, também o uso os homens usar bermuda. Então a gente percebe que na CCB, vocês andando pela cidade, vocês notem que são pessoas alienígenas. A gente consegue facinho perceber, aquela pessoa ali é da CCB, por causa das roupas. Então é isso também, eles fazem com que as pessoas andem iguais alienígenas. Eu não estou dizendo que nós devemos andar de qualquer maneira, com roupas escandalosas, as mulheres roupas decotadas, enfim. Não, nós sabemos como nos portar. Mas os irmãos sabem aquela passagem da Bíblia que diz que Jesus, ele se misturava com todo mundo, ninguém sabia quem era ele porque ele não era diferente de ninguém, ele andava conforme os costumes da época. Agora, essa religião, eles fazem com que as pessoas sejam diferentes. Pode ver, as mulheres com o cabelão todo despontado, os homens daquele mesmo perfilzinho, homens nesse calor de 40 graus usando calça, aí para disfarçar eles dobram a calça, fica a coisa mais horrível. Enfim, isso é só uma das características. Terceiro, isolamento social. Eles podem encorajar os membros a se afastarem dos amigos e familiares que não compartilham das mesmas crenças. E isso eu percebo que acontece também em outros tipos de seitas também. Porque assim, eu percebo que eles envolvem tanto a pessoa naquela comunidade da igreja, que daí a pessoa não tem tempo para a família. Para família, assim, vamos supor, pai, mãe, que não fazem parte daquela seita que a pessoa tá indo. Então, isso é uma das características. Vamos ver a próxima. O quarto, então. Rituais específicos. Frequentemente possuem rituais e cerimônias que são exclusivas do grupo. Nós vemos isso na CCB quanto à chamada Santa Ceia. Na CCB, eles acreditam que o vinho realmente vira o sangue de Jesus e o pão vira realmente o corpo de Jesus. Então, eles enterram aquilo.
que é chamado de transubstanciação, que na verdade é o que a Igreja Católica acredita. Então, assim, pasmem, se você ainda é da CCB, você faz ritos que a Igreja Católica faz também. Eles também acreditam nisso, que o pão realmente vira a carne de Jesus e o vinho vira o sangue de Jesus. Então, eles enterram. Isso é absurdo, irmãos, isso não é bíblico. E outra coisa, eu faço um adendo aqui, que só depois que eu saí eu comecei a refletir sobre isso. A CCB das igrejas evangélicas, ela é a única que eu tenho conhecimento que usa o vinho de verdade. As outras igrejas, presbiterianas, igrejas bíblicas, presbiteriana, batista, eles usam suco de uva. E agora eu faço um adendo aqui. Na CCB usa vinho de verdade. Então, e a pessoa que tem problema com alcoolismo? Tem pessoas que não podem nem sentir o cheiro, porque tem problema, tem uma dependência química daquilo. Então, você concorda que ali é uma margem para a pessoa ter vontade, ter o vício aguçar? E eu conheço pessoas que aconteceram isso, irmãos, de verdade. Só que na época eu tava com os meus olhos fechados. Eu não liguei uma coisa na outra. E também, na CCB, pode se batizar com 12 anos. Então, você concorda que a partir do momento que batiza, já pode tomar Santa Ceia. Então, eles também tomam bebida alcoólica. Vamos supor, uma criança de 12 anos batiza hoje, já pode tomar Santa Ceia, que é o vinho. Mesmo que seja uma dose mínima, mas mesmo assim, não é indicado. Então, olha quanto é absurdo isso. E a gente passa pano para tudo isso. Essa, na verdade, são algumas coisas que eu trouxe pra vocês aqui. Agora eu vou ler pra vocês aqui, ó. Afinal, por que a CCB é uma seita? Porque teve uma mudança no estatuto. Houve uma mudança de declaração sobre a Bíblia, que dizia que o movimento a tinha como infalível palavra de Deus, inspirada pelo Espírito Santo. Mas depois teve alteração. Agora ela declara que a Bíblia contém a palavra de Deus, abrindo margens para que outras formas de revelação sejam aceitas. E no caso da CCB, é a tal palavra que é revelada por Deus na hora do culto. Então, assim, na CCB não é só válido a Bíblia. Sempre eles leem, igual eu já falei em outros vídeos pra vocês, só que eu trago isso sempre, porque isso é um movimento forte da CCB. Na verdade, eu acho que é o que 90% da CCB acredita que Deus está lá por conta da palavra, dessa tal palavra. Então, assim, a Bíblia nunca é suficiente. Eles têm que ler e depois fecha a Bíblia e daí começa as profetadas, a exortação acima daquilo. Só que a exortação sobre o nosso amanhã, o alvo não é Jesus, em nenhum momento. Na CCB é só sobre se o papel vai ficar por cima, se o gigante vai cair, entendeu? Então, tudo isso. Exclusivismo. Eles dizem ser a única igreja verdadeira, que as outras igrejas são seitas. Então, por muitos anos, irmãos, agora eles estão mudando a fala, porque agora a CCB tá na boca do povo. Mas, na verdade, por muitos anos eu escutei isso, que as outras igrejas eram seitários e que só a CCB ia pro céu. E também, outra coisa, eles falam que os pecados ficam nas águas. Quando batiza, eles falam que os pecados ficam nas águas. E isso não é bíblico. Eles acham que o batismo é santo. Sendo que nós, para nos salvar, nós precisamos aceitar Jesus como nosso Salvador. E lá não. Lá eles falam que a partir do momento que você batizou, você já está salvo porque os pecados ficam nas águas. E a partir dali você não peca mais. Agora, depois que você batiza, você só tem faltas e fraquezas. Então, na CCB, eles não caracterizam a palavra pecado. Na CCB, eles falam que não pecam, é só falhas e fraquezas. Estudo bíblico. Eles perseguem líderes e pessoas que estão dispostos a estudarem. Eles falam que o estudo bíblico é uma lepra. Inclusive, tem isso gravado no YouTube, um ancião falou isso, próprio ancião, que é o ministério da igreja, que era dali que era para vir o conhecimento. Só que não, né? Inclusive, já falei isso em outro vídeo, mas eu vou repetir de novo. Recentemente, um ancião da CCB foi destituído porque ele lançou um devocional inspirado na Bíblia e nisso ele foi destituído. Então, eles perseguem o estudo bíblico. O legalismo. Mulheres usarem véu. Deus só aceita a oração da mulher se ela tiver de véu. Não, irmãos, isso não é bíblico. Eles pegam um texto fora de contexto. Nós já estamos cansados de saber que isso foi usado na época que Paulo disse lá para as mulheres, para elas se diferenciarem das mulheres que eram prostitutas na época. Então, assim, eles não têm base bíblica nenhuma. Vamos lá para o próximo. A salvação por obras. Dizem que você precisa trabalhar aqui na terra
para Deus, para assim construir tijolinhos no céu. Então, muitas pessoas trabalham na CCB para, na verdade, dar uma ajudinha para Deus, sabe? Isso que acontece muito, que a gente vê. E, infelizmente, pessoas querendo se aparecer mais do que as outras e aquela bajulação toda. Dizem que a CCB é a graça. A graça é Jesus Cristo, mas na CCB eles são a graça. Isso daqui só vai entender quem fez parte disso. Muitos, quando vão testemunhar, eles falam: agradeço a Deus por ter me chamado nessa graça. Graça é a CCB. Então, olha para você ver os erros que vem repetindo desde a fundação da CCB. E também pecados de morte. Para eles, alguns pecados são para morte espirituais, como pecados sexuais, e não tem perdão. Nós sabemos que os pecados sexuais são graves diante de Deus, mas se houver arrependimento e um sincero arrependimento, Deus perdoa sim. E é claro que a pessoa vai ser discipulada, numa igreja bíblica, né? A pessoa é discipulada, a pessoa vai refletir sobre tudo, se arrepender e confessar os pecados. Mas na CCB isso não acontece. Isso, a pessoa ela é tida como uma morta-viva andando na rua. Então, antigamente até não saudavam, agora eles estão mais levinhos um pouco, mas mesmo assim, a pessoa fica lá, humilhada, muito humilhada mesmo. Eles também não aceitam batismo de outras denominações, pessoas que já foram de qualquer outra igreja, mesmo evangélica, né, eles não consideram. Então, a CCB ela é uma igreja separada das demais, eu já trouxe isso para vocês aqui. Que isso me incomodava muito quando eu estava lá. É uma igreja que ela não tem comunhão com ninguém, ela não considera ninguém. Inclusive, há uma brincadeira que eles sempre falam que os da Assembleia são primos. Olha pra você ver. E toda brincadeira tem um fundinho de verdade, né? E também o mais grave de todos, eu acho também. Os pregadores sem preparo teológico. Irmãos, se a gente vai fazer um concurso, vai fazer uma faculdade para ter uma profissão melhor, a gente estuda. E por que na CCB, que é algo espiritual, é tão banido, é deixado de lado? Eles não levam a sério, eles tiram sarro de quem estuda, de quem quer aprender. Inclusive, esse foi um dos motivos que eu e toda a minha família, parte da minha família saiu da CCB, foi essa falta de compromisso com as escrituras, foi esse texto fora do contexto, aquelas palavras rasas. E isso foi absurdo, né? E assim, eles criticam os outros, chamam os outros de seita, não consideram pessoas de outras igrejas como irmãos, mas quando alguém fala da CCB, aí não pode. Então, assim, eles se ofendem. Só que nós temos o livre-arbítrio, nós podemos falar, sim, vivemos num país livre, nós podemos falar. Ainda mais eu que, vamos dizer, eu tenho um lugar de fala, porque eu já estive lá. Então, eu posso dizer, eu posso falar o que eu vivi lá. Irmãos, é assim, eu recebo diariamente muitos comentários aqui no meu canal dizendo assim: ai, tá bom, já saiu da CCB, agora vai viver sua vida, seja feliz, não sei o que. Irmão, só que não. A Bíblia mesmo nos diz que nós devemos denunciar o falso evangelho, nós devemos denunciar. E depois de tanto engano que eu vivi e que eu vi acontecer, que foi o tempo que eu fiquei na CCB foi um tempo perdido em questão de tudo. Na verdade, eles fazem do ouvido da gente pinico, sabe? Eles não ensinam nada, aquelas profetadas que não tem fundamento nenhum, que eles tiram da cabeça deles. E por muito tempo eu tive medo, porque afinal, né, eles falam que é o Espírito Santo, aquelas palavras que são reveladas, só que não. Depois que a gente vê que tudo aquilo não é o Espírito Santo, pelo contrário, irmãos. E infelizmente eu falo isso, porque eu já estive lá, eu já fui sincera lá, mas assim, lá na CCB o que impera, infelizmente, é o espírito do engano. Porque não tem como, irmãos, tudo lá. Depois, se você for analisar tudo, desde o início do culto da CCB até o final, você percebe quanto enganoso é. Se os irmãos forem saber de mais uma coisa, o testemunho, a hora da testemunhança não é bíblico também. Porque, na verdade, a gente faz de Deus uma barganha. Por exemplo, assim, eu tenho uma causa. Ai, Deus, se o Senhor me der essa causa, eu vou testemunhar. Mas então, o contrário disso se não me der, eu não testemunho. Não é assim? Aconteceu na minha família. Quantas causas nós tínhamos na mão de Deus e Deus aprove fazer de outra maneira, nós não testemunhamos, porque Deus não fez do jeito que a gente queria. Olha, irmãos, o quão grave é isso. Olha o que a CCB ensina. Então, assim, é um ciclo na CCB, né? Você entra, aí tem a questão dos hinos lá, enfim, isso aí fica para um outro vídeo que eu vou trazer para vocês. Depois tem a hora do testemunho. Então, o testemunho, ele valida a própria palavra. Vamos supor, alguém lá vai, testemunha e fala:
Hoje eu vim testemunhar porque Deus, eu vim buscar a palavra e Deus falou isso, isso, isso. Então fica naquela esperança, cria na gente uma esperança dizendo, então comigo vai acontecer também. Só que daí você fica naquela, às vezes acontece porque é vontade de Deus na sua vida, mas às vezes não. E na CCB a gente não é ensinado assim. A gente é ensinado assim, eles falam lá na palavra. Quantas vezes eu escutei isso? Você veio buscar a palavra hoje, não falou com você, mas vem amanhã vai falar, não desista. Então você fica naquele looping, eu vou amanhã, não fala, eu vou amanhã, não fala. Ou às vezes fala, aí não acontece do jeito que você queria, daí você vai falar pra alguém e a pessoa fala, você pegou a palavra errada, você pegou a palavra de outra pessoa. Então olha a confusão que eles fazem. Então eu falo, irmãos, estar na CCB é estar cansado. Sair da CCB é ser livre. Não livre para fazer libertinagem, o que o mundo quer, não. É ser livre em Jesus. Ser livre em Cristo. Tirar as amarras da religião. É tão diferente, irmãos, é muito diferente isso. Então, irmãos, eu vou trazer para vocês aqui algumas passagens que falam sobre isso, nos alertando dos dias que estamos vivendo hoje. Jesus e os apóstolos, eles já nos alertaram sobre isso. E aqui eu vou trazer para vocês Mateus 7, que fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então é isso. Eles passam a imagem de ser santos, de ter ordem. Na verdade, a gente não pode negar isso. A CCB é uma igreja que ela tem ordem. Mas assim, não tem ordem, mas não tem evangelho. Tem música, investe em orquestra, mas não tem evangelho. Também tem outra passagem, irmão. Segundo aos Coríntios 11, 13. Porque os tais são os falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. Olha o quão grave isso, irmãos. Então, nós devemos sempre estar com o olhar aberto. Até mesmo depois que a gente sai de uma seita, a gente tem que também ficar esperto com as outras coisas que vão surgindo, né? Que nós estamos no mundo caído. Então, assim, o inimigo, ele tá aí para querer enganar, destruir. Então, a gente sempre tem que estar muito atento a tudo. Sempre tem que estar com os olhos abertos, sabe? Nunca deixar entrar nesse sono profundo e vai deixando, igual por muitos anos a gente foi na CCB, né? Eu falo por mim, muitos anos eu me deixei pensando que são santos, são caros servos de Deus, isso, aquilo. Só que não, eles não têm preparo nenhum. Como que eles vão querer passar alguma coisa para a igreja, sendo que eles não têm preparo? Então, chega a ser absurdo, né? Alguém está à frente do povo, alguém é levantado à frente do povo sem conhecimento bíblico. Meu Deus, é muito grave. Irmãos, por que eu tenho trazido tanto esse assunto, falando sobre a questão que a CCB é uma seita? Porque nós sabemos que um falso evangelho leva as pessoas à condenação. E que há somente um evangelho, que é o evangelho verdadeiro. E o falso evangelho, ele leva à destruição espiritual. Então, mais uma vez, eu vou deixar para vocês a passagem de Gálatas 1:8. Eu já tinha deixado no outro vídeo, mas foi imprescindível também colocar nesse, porque assim, os tempos, é agora o tempo que estamos vivendo hoje, do engano, do falso evangelho. Então, assim, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, seja anátema. Eu já deixei isso para os irmãos no outro vídeo, já falei que essa palavra anátema significa uma coisa terrível, falei para os irmãos pesquisarem. E é isso, irmãos, nós não devemos nos calar, por mais que as pessoas querem aqui nos comentários falarem, mas assim, não tem como, porque eu acredito que depois que a gente sai de uma seita, nossa missão é pregar Jesus e anunciar o evangelho e também denunciar o falso evangelho, que é isso. A CCB, ela tem igrejas por todos os cantos aqui do Brasil. É uma igreja que batiza bastante pessoas, mas muitas também não permanecem, porque é uma igreja que não acompanha os membros, não tem discipulado, as pessoas não são tratadas dos pecados, a maioria são pessoas feridas emocionalmente, são pessoas que vão carregar pecados por anos. A CCB tem uma conduta que eles não confessam pecados também, isso é gravíssimo. Em igrejas bíblicas,
Isso é muito comum, as pessoas confessarem o pecado uns para os outros e os irmãos se reunirem, orarem por aquele pecado e assim vamos vencendo dia após dia. Mas na CCB é uma igreja que ela só serve para abrir 4 cultos por semana e só aquelas pregações, não tem encontro de mulheres, não tem encontro de casais, não tem encontro de homens, fica só culto, 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 culto. Agora tá surgindo uma onda que esse negócio de florescer na CCB, mas irmãos, eu não acredito. A CCB pra mim não tem jeito, não tem, porque ela já começou, se os irmãos forem pesquisar, ela já começou com briga, discussão, com tudo, com puxada de tapete. Então como que isso vai dar certo? Não tem como, eu não acredito. Então quem quer mudança na CCB, que saia e procure uma igreja bíblica. Não existe igreja perfeita, já falei isso em outros vídeos, mas os irmãos têm que entender a diferença de uma igreja bíblica, que tem membros pecadores, como todo lugar, e uma igreja seita, na verdade nem é uma igreja, é uma seita, que não trata pecados, que só prega heresia, que não ensina nada. Então, olha a diferença. Mas assim, hoje eu vou ficando por aqui. Espero ter ajudado as pessoas que estão com dúvida. Converse aqui comigo nos comentários, eu sempre estou aqui respondendo vocês. Sejam respeitosos nos comentários. Igual eu falei, vou falar de novo. Eu tenho esse direito de falar porque eu já estive lá. Como a moda diz por aí, eu tenho meu lugar de fala e é sobre isso, irmãos. Eu agradeço vocês que ficaram comigo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.